Fala galera, aluno Apótema, vestibulando, de boa. Eu sou o professor Marcelo CJ, faço parte aqui de professores do Apótema Vestibulares e voltamos com mais uma aula de matemática do nosso curso. Galera, antes eu preciso passar um recadinho para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você fica a par de todas as nossas novidades, beleza? Funções, conceitos básicos, primeira parte. Introdução, pré-requisitos. Galera, para você entender o nosso curso, para você ficar a par, a conseguir acompanhar tudo que vai acontecer nessa parte do nosso curso, você precisa de noções de cálculo numérico, cálculo algébrico e as aulas anteriores. Beleza? Se você não viu as nossas aulas, volte lá às nossas aulas de tópicos fundamentais e veja os conceitos já passados. Galera, função é um conceito muito extenso, muito longo, por isso nós vamos apresentar os conceitos básicos de funções aos poucos, tá? Ou seja, você vai aprender tudo relacionado à função de modo gradativo. Ou seja, no começo os conceitos apresentados vão ser bem básicos, tá? Aqueles conceitos mais avançados que envolvem função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função modular e função trigonométrica serão discutidos em aulas futuras, ou seja, em aulas específicas. Noção intuitiva. A noção mais intuitiva que nós temos de função é a de uma relação, tá? Então a gente vai imaginar aqui, no primeiro momento, um conjunto de partida A, tá aqui, um outro conjunto de chegada B, tá? Esses dois diagramas. Então os elementos vão estar interagindo entre si, beleza? Quando tivermos uma interação entre esses dois conjuntos, ou seja, o conjunto os elementos do conjunto de partida A se interagindo com os elementos do conjunto de chegada B, no primeiro momento, vamos ter o que chamamos de relação. Beleza? Agora vamos imaginar um caso especial, um caso particular, onde todos os elementos do conjunto de partida vão se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada. Galera, quando isso acontecer, teremos o que chamamos de função. E aí está aqui um exemplo de função para vocês, tá? Então tem aqui os elementos do conjunto de partida A interagindo com os elementos do conjunto de chegada B. Então, esse elemento com esse elemento interagindo com esse outro elemento, e esse elemento interagindo com esse outro elemento. Ou seja, além de ser um caso particular, função, tá? No caso em função, todos os elementos do conjunto de partida, tá? Como vocês estão vendo aqui, vocês percebem aqui, todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com um único elemento do conjunto de chegada. Beleza? Então, nesse primeiro caso, da figura 1 é função. Figura 2. Eu tenho aqui os elementos desse conjunto de partida A, os elementos do conjunto de partida B. Eu já meio que estraguei a surpresa, mas tanto a figura 2 quanto a figura 3 é função. Detalhando para vocês, esse elemento com esse elemento, esse elemento com esse elemento, esse elemento com esse elemento. Mas CJ, no conjunto de partida B sobrou um elemento sem interagir. Galera, não tem problema. O que manda são os elementos do conjunto de partida A está interagindo com os elementos de chegada B. Tá? Nesse caso aqui não tem problema sobrar em B, ou não tem problema sobrar no conjunto de chegada. O que não pode sobrar é os elementos do conjunto de partida. Então, para esse caso aqui, é função. Para facilitar os seus estudos, para facilitar a sua compreensão, imagine a seguinte situação. Os elementos do conjunto de partida A são meninas que vão para uma festa. Os elementos do conjunto de partida B são os rapazes que já estão na festa. Então, essa menina interage com esse rapaz, beleza. Essa menina chegou na festa, interagiu com esse rapaz, beleza também. Essa outra menina, toda serelepe, chegou na festa e interagiu também com esse outro rapaz. É função. CJ, e esse rapaz aqui vai ficar sem uma menina? Cara, infelizmente é isso aí, tá?
ele não sabe dançar, tá? Não tem como, não tem facilidade em conversar com a menina, em convencer a tirar uma menina para dançar, tá? Então é função. Figura 3. Essa menina com esse rapaz, essa outra menina com o mesmo rapaz, essa outra menina com o mesmo rapaz. Caramba, esse cara aqui tá ficando com 3 meninas na festa. Pode isso? Pode. Ó, esse cara tá sem dançar com nenhuma menina. Esse outro rapaz também sem dançar com nenhuma outra menina. Pode sim, é função, tá? Então, ó, no caso aqui, as 3 meninas diferentes dançando com o mesmo rapaz ou interagindo com esse único ou mesmo rapaz. É função. Figura 4. Essa menina com esse outro menino, essa outra menina com esse outro menino. Galera, essa menina está sem ninguém. Foi na festa e não conseguiu um parzinho para dançar com ela. Pode isso? Galera, não pode. Menina não pode chegar numa festa e não ter ninguém para dançar com ela, tá? Vamos analisar aqui a figura 5. Essa menina com esse rapaz, essa mesma menina com esse outro rapaz. Olha, essa outra menina com esse outro rapaz. Aqui tudo bem. Galera, isso aqui não pode, tá? Veja que essa mesma menina foi pra festa e dançou com 2 rapazes diferentes. Galera, esses 2 casos aqui, tanto da figura 4 quanto da figura 5, façam que os 2 diagramas aqui no caso não sejam função, ok? Então, ó, não pode sobrar no elemento de partida, tá? E os elementos do conjunto de partida, tá? Eles têm que se relacionar com elementos diferentes do conjunto de chegada, tá? Um mesmo elemento de partida não pode relacionar com 2 diferentes. Então, não é função. Beleza? Plano cartesiano. Galera, antes de entrarmos especificamente, propriamente no conceito de plano cartesiano, é importante dizer que nessa parte do curso, os conceitos aqui que vão ser apresentados para vocês, além de serem inúmeros, vão parecer meio que jogados para vocês, tá? Não estranhe. Mais na frente, todas essas ideias elas vão ser encaixadas e vão se relacionar entre si. Beleza? Plano cartesiano. Galera, o plano cartesiano é formado por 2 retas x e y ortogonais. Ou seja, essas 2 retas x e y vão fazer entre si um ângulo de 90 graus. Lógico, né? Nessa parte do curso aqui, nós não vamos entrar em detalhes do que vem a ser conceito ortogonal, tá? A gente só aborda isso em partes de cursos mais específicos, tá? Ou em curso superior. No momento, apenas aceite que essas 2 retas elas formam entre si um ângulo de 90 graus, beleza? Ou um ângulo reto. A reta x na horizontal nós vamos chamar de abscissa. Opa. A reta x na horizontal vamos chamar de abscissa ou abscissa com CS ou abscissa sem um S. As 2 formas de escrever são plenamente aceitas, tá? Na matemática. A reta y na vertical é chamada de ordenada. E aqui para vocês um exemplo do que é o plano cartesiano, tá? Reta y na ordenada, tá aqui, e reta x na abscissa, na horizontal, beleza? Par ordenado. Imagine 2 conjuntos x e y. Imagine que A é um elemento de x e que B é um elemento de y. Se esses 2 elementos tiverem correspondência, tá? Ou seja, o elemento A interagindo com o elemento B, A sendo de x e B sendo de y, tá? Nós vamos, ou seja, o par ordenado nessa ordem A e B vai representar, tá? O elemento x seguido de um elemento y. Ainda em par ordenado. Vamos imaginar agora o par ordenado 2, 3. Então, o par ordenado pode ser associado à localização de um ponto lá no plano cartesiano. Então, lembrando, né? 2 vai ser um elemento do conjunto de partida, ou seja, sempre que tiver à esquerda vai ser x. E 3, um elemento do conjunto de chegada, sempre no eixo y, beleza? Partida eixo x, chegada eixo y. Nessa ordem, tá? Eu vou associar ou remeter a ideia de a localização num plano cartesiano. Galera, cuidado, tá? Uma coisa em par ordenado é eu dizer 2, 3.
Outra coisa totalmente diferente é o dizer 3 dos. Beleza? Não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Ou seja, AB é diferente de BA. Par ordenado depende de ordem. E aqui para vocês uma representação, figura 6, do par ordenado. Um elemento A interagindo com um elemento B. Coordenadas. Imagine, por exemplo, o par ordenado 2, 3, números simpáticos, né? Tal par ordenado pode ser associado à localização de um ponto, como já dizemos no plano cartesiano. Tá? Então, esse par ordenado vai ser chamado agora, tá? De coordenada. E aqui para vocês, o nosso simpático plano cartesiano, tá? E o par ordenado 2, 3. Galera, sempre o que está aqui à sua esquerda, o valor 2 à sua esquerda, corresponde ao elemento de partida, eixo X, lembra? Sempre o elemento do conjunto de chegada, no caso aqui o 3, vai estar sempre no eixo Y, ou na ordenada, beleza? Então, para você localizar um ponto, tá? Eu, no caso aqui, desloco 2 unidades no eixo X, tá? Uma unidade, 2 unidades, tá aqui, beleza? Já localizei a coordenada no eixo X. Desloco 3 unidades no sentido vertical, ou seja, para cima, tá? Em direção ao eixo Y. Então tá aqui, ó. Andei 1 unidade, desloquei 2 unidades, desloquei 3 unidades, tá? Deslocado ou achado, localizado o ponto 3, e eu faço a união dos pontos, tá? Quando esses dois pontos se encontrarem, tá? Houver a intersecção entre esses dois pontos, eu vou ter a minha coordenada no plano cartesiano. Beleza? Vamos localizar aí outros pontos no plano cartesiano. Ponto P, 2, 3, ponto Q, menos 1 e 2, ponto F, 0, 0, ponto G, 1, menos 3, ponto H, menos 2, menos 2. Galera, nessa parte do curso aqui, é importante dizer para vocês que o plano cartesiano ele tem o que chamamos, não vamos aprofundar, tá? Só apenas apresentando para vocês a ideia de quadrantes, tá? Então, ó, tudo que está aqui desse lado de X e acima, tá? Do que chamamos da origem, tá? Então, ó, à direita da origem e acima da origem. Tudo que estiver aqui nessa região chamamos de primeiro quadrante. Indo no sentido anti-horário, tá? Indo no sentido anti-horário, tudo que estiver à esquerda de X e acima da minha origem, ou acima aqui no eixo Y, eu chamo de segundo quadrante. Então, primeiro quadrante, toda essa região. Segundo quadrante, toda essa região. Ainda à esquerda de X, porém agora abaixo no eixo Y, abaixo da origem. Então, tudo que estiver nessa região, terceiro quadrante. E tudo que estiver à direita de X e agora abaixo de Y, ou seja, abaixo da origem, aqui toda essa região eu chamo de quarto quadrante, beleza? Então ponto P, 2 em X, 3 em Y, já tínhamos localizado, né? Tá aqui 2 unidades em X, tá? Como é positivo os valores, então à direita aqui, 3 unidades em Y, tá aqui, localizei o ponto. Ponto Q, menos 1 em X, 2 em Y. Galera, cuidado aqui com o sinal, tá? Quando é menos, ou seja, tudo que estiver à direita da minha origem no eixo X é positivo. Tudo que estiver à esquerda do eixo X em relação à origem é negativo. Por sua vez, tudo que estiver acima da origem, no eixo Y é positivo. Tudo que estiver abaixo da origem no eixo Y é negativo. Tá? Então, o ponto Q, menos 1 em 2, menos 1 em X, negativo, está aqui. Desloco 2 unidades no eixo Y, tá? Para cima, porque é positivo. Então, 2 unidades, 1, 2, intersecção, encontrando os pontos, está aqui a minha coordenada, menos 1 e 2, ponto Q. Eu vou deixar esse ponto F aqui, tá? Mais para frente, no finalzinho, a gente tenta localizar ele. Ponto G, 1 em X, menos 3 em Y. Então, desloquei aqui uma unidade em X, como é menos 3, é menos 3 negativo em Y, ou seja, para baixo, tá? Então, deslocando aqui uma unidade, 2 unidades, perdão, uma unidade,
2 unidades, 3 unidades para baixo. Ponto G está aqui, beleza? Ponto H, menos 2 em x, menos 2 em y. Ou seja, os dois valores negativos. Então, 2 unidades para a esquerda, porque é negativo, está aqui. 2 unidades agora para baixo, porque é negativo em y. Então, ponto H está aqui, beleza? Mas CJ, cadê o ponto F? 0 em x, 0 em y. Galera, 0 em x, 0 em y é a própria origem. É a origem de x, tá? E a origem de y. Opa, tá aí para vocês, tá? Ponto 0 em x, 0 em y coincide exatamente com a origem. Produto cartesiano. Galera, antes de falar sobre produto cartesiano, apenas se serve de consolo para vocês, para vestibulando, tá? Não é algo que se costuma cobrar muito em vestibulares, tá? Mas vamos passar para vocês, caso algum dia você pegue um examinador aí que não tenha amanhecido muito bom, ele possa abordar isso com vocês, tá? Produto cartesiano. Dados dois conjuntos A, 1 e 2, e B, 1, 2, 3, o produto cartesiano A vezes B será. Então eu vou usar novamente a ideia do plano cartesiano, beleza? Então, ó, os elementos de A vai ser o quê? 1 e 2. Na verdade, o que você vai fazer aqui? Você vai aplicar a propriedade distributiva, né? Você vai pegar 1 e multiplicar por todos os elementos do conjunto B. Depois você vai pegar o 2 e multiplicar por todos os elementos do conjunto B. Então vai ficar o quê? 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Depois, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Beleza? Então tá aqui, ó. Vou pegar 1 em x do conjunto A, tá aqui. E vou multiplicar vezes 1 do conjunto de chegada B. Então, 1 em x de A, tá? 1 em y de B. Tá aqui o ponto, beleza? Aqui para vocês o ponto. Depois 1 em x, depois 2 em y, tá? Tá aqui, ó, 1 em x, 2 em y, beleza? 1 em x, 3 em y. 1 em x, desloco 3 unidades, lá em cima, 3 em y, tá aqui, beleza? Agora eu vou pegar ainda do conjunto do A, né? Eu vou pegar o valor 2 e vou fazer a distributiva, ou multiplicar por todos os elementos do conjunto B. Então vai ficar o quê? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Então 2 em x, 1 em y, 2 em x, 2 em y, 2 em x, 3 em y. Beleza? É só isso. Ainda em produto cartesiano. Agora, dados dois conjuntos A, 1 e 2 e B, 1, 2, 3. Ó, então lembra que no caso anterior nós fizemos A vezes B, beleza? Tá aqui A vezes B. Agora, galera, nós vamos fazer B vezes A. Será que vai ficar do mesmo jeito? Tá aqui para vocês. Vou aplicar novamente a distributiva, beleza? Só que cuidado. No outro exemplo, tínhamos feito A vezes B. Agora é B vezes A. Então eu vou pegar 1 vezes 2, 1 vezes 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 1, beleza? Então, ó, como é B vezes A, os elementos de partida vai ser B, ou seja, B vai estar, os valores de B vai estar no eixo X, lembra? Sempre parte de B. Então, ó, 1 em X, 1 em Y, 1 em X, 1 em Y, 1 em X, 2 em Y, 1 em x, 2 em y. CJ, por quê? Galera, é B vezes A, tá? A ordem importa. Em plano cartesiano, a ordem altera. BA é diferente de AB. Agora 2, né? Lembra que o conjunto de partida é B. Então, B vai estar no eixo X. 2, 1, 2, 2, tá aqui, ó. Então, 2, 1, 2, 2. Agora 3, né? 3, 1, 3, 2. Pergunta: esse gráfico, esse plano, ficou igual ao anterior? Vamos ver? Então, ó, veja a disposição, grava bem aí. Se você tem uma memória fotográfica, grava aí. Olha como é que ficou o outro gráfico, galera. Lembra que falamos
anteriormente, aqui, né? Apenas voltando, volta a fita, volta a fita, volta a fita. Aqui, ó. Para o ordenado depende de ordem. AB é diferente de BA. Beleza? Então, um dia, se você se perder, tá? Quando você for passar a localização de onde você está, você deve passar de modo correto. Beleza? Funções no plano cartesiano. É muito comum em provas o examinador dar lá alguns exemplos de gráfico e pedir para o vestibulando ou aluno identificar qual é função ou não. Então vamos aprender a reconhecer função no plano cartesiano. Esse primeiro caso aí, tá? Então você está lá fazendo sua prova e tem um gráfico mais ou menos com esse jeitão. Então aqui o eixo da ordenada, eixo Y na vertical, eixo X, o eixo da abscissa na horizontal, beleza? Essa aqui é a reta que vai caracterizar o gráfico, ou, né, se é gráfico ou não. Galera, eu já também estraguei a surpresa aqui, mas para esse caso aqui é função. Daqui a pouco eu explico o porquê, tá? Esse segundo gráfico, que mais se parece com uma curva, né? Uma curva, tá? E essa curva ela tem um nome específico que nós vamos aprender lá em função de segundo grau, chamado parábola, ok? É função. Mas CJ, como que eu vou saber quando é função ou não? Batendo o olho, dá para saber? Galera, tem um truquezinho, tem um macetezinho que você pode fazer para identificar quando é função ou não no plano cartesiano. Você traça retas paralelas ao eixo Y. Tá vendo o eixo Y aqui, ó? O eixo da ordenada? Você traça retas verticais paralelas ao eixo Y, tá? Ou seja, se as retas paralelas traçadas, tocar essa reta em vermelho apenas uma vez é função. Se tocar duas vezes ou não tocar em nenhuma parte da curva ou da reta em vermelho, deixa de ser função. Beleza? Então tá aí, ó. Retas paralelas verticais ao eixo Y. Ó, toca uma vez aqui, toca uma vez aqui. Reta vertical paralela ao eixo Y. Tocou uma vez aqui. Ó, cuidado, ó. Tracei reta vertical paralela ao eixo Y. Pergunto para vocês, essa reta em azul, que é paralela, que não fazia parte inicialmente ao gráfico, tocou a reta em vermelho? Galera, não, né? Então, ó, isso faz com que esse gráfico, tá, não seja função exatamente por causa desse buraco aqui, tá? Chamamos de buraco quando tem essa interrupção na reta. Então, ó, esse caso aqui não é função. Segundo caso, traçando retas verticais paralelas também ao eixo Y, tá? Então, ó, essa reta em azul tocou a curva aqui em cima, tocou aqui embaixo. Mais curvas paralelas, tocou aqui em cima, tocou aqui embaixo. Pode tocar duas vezes a curva ou a reta? Galera, não pode tocar, tá? Apenas uma vez só, tá? Então, ó, esses dois casos aqui, em virtude disso, tá? Então, tá aqui os pontos onde as retas paralelas tocam a curva, tá? Tocou lá em cima, tocou aqui embaixo, tocou aqui em cima, tocou aqui embaixo. Não morro de tédio, tocou aqui em cima, tocou aqui embaixo, tocou lá em cima, tocou aqui embaixo, tá? E aqui no primeiro caso, no buraco aqui, tá? Faz com que a função ou o gráfico não seja função do gráfico, tá? E se você usar o mesmo conceito, tá? Traçando retas paralelas lá nos dois gráficos iniciais, dois gráficos anteriores, você vai perceber que não é função também. Beleza? Então, não é função. Nota: os conceitos envolvendo domínio, contradomínio, imagem, além de função sobrejetora, função injetora e função objetora, serão apresentados em aulas específicas durante o curso pré-vestibular do ensino médio. Valeu, manos!